Usuário paga taxa de 15 milhões de reais em transação de Bitcoin e entra para a história. O bloco que inclui essa transação foi minerado pela Antipol. Embora não seja regra, é comum que esses valores sejam devolvidos pelas pool, já que se trata de um erro. Até o momento, no entanto, a pool não se posicionou sobre o caso. O usuário pagou uma taxa equivalente a 15 milhões de reais nesta manhã de quinta-feira, dia 23, por uma transação de Bitcoin. O valor é o mais alto da história, deixando o erro de 2,5 milhões de Paxos para trás. Segundo dados do site mempool.space, a taxa paga pelo usuário atrapalhado foi mais de 120 mil vezes maior do que o necessário. Embora as taxas do Bitcoin estejam caras nessa semana devido ao congestionamento da rede, a média continua nos $10. O bloco que inclui essas transação foi minerado pela Antipol. Embora não seja regra, é comum que esses valores sejam devolvidos pelas pool, já que se trata de um erro. Até o momento, no entanto, a pool não se posicionou sobre o caso. O usuário erra valores e paga taxa de 15 milhões de reais por transação de Bitcoin. Em setembro desse ano, a Bloxo entrou para a história ao pagar uma taxa de 20 bitcoins, cerca de 2,5 milhões de reais, por uma transação de apenas 10 mil reais. Este recorde foi quebrado por outro usuário nesta quinta-feira, dia 23, ao enviar 55,7 bitcoins para outro endereço. O usuário atrapalhão acabou pagando 83,6 bitcoins em taxas, o valor equivalente a mais de 15 milhões de reais. A maior taxa já paga por uma transação de Bitcoin na história. O usuário paga taxa de 15 milhões de reais por transação de Bitcoin, a maior da história. Fonte Blockchain. Dados do site mempool.space mostram que o usuário errou duas vezes. Na primeira, a taxa selecionada foi de 65 milhões de Satoshi por virtual byte SAT/BB. Talvez tentando corrigir seu erro, ele então aumentou as taxas para 76 milhões de SAT/BB. Errado novamente. A taxa correta estaria na faixa dos 141 SAT/BB. O usuário trapalhão tentou corrigir seu erro, mas aumentou as taxas ainda mais. Fonte mempool.space. A transação foi incluída no bloco 818.087, que foi minerado pela Antipol. Até o fechamento dessa matéria, a pool não se posicionou sobre o caso. De qualquer forma, é comum que esses valores sejam restituídos aos donos, sendo um ato de boa-fé dos mineradores. Taxas do Bitcoin passarão a ter cada vez mais importância a partir de 2024. O bloco em questão gerou uma recompensa padrão de 6,25 bitcoins aos mineradores. Além disso, eles receberam mais de 91,46 bitcoins em taxa, uma proporção incomum para a rede. Sem a taxa do usuário atrapalhão acima, a quantia extra das taxas seriam de apenas 7,81 bitcoin. Essas taxas terão ainda mais peso a partir de meados de abril de 2024.
Com a chegada do quarto halving, os mineradores passarão a receber apenas 3,125 BTC por cada bloco, ou seja, o lucro dos mineradores está muito mais dependente das taxas de transação. Essas reduções acontecem a cada 4 anos até caírem para zero, o que deve acontecer no próximo do ano de 2140. Após isso, os mineradores devem manter suas operações apenas com as taxas de rede, não recebendo nenhuma quantia padrão por bloco. Halving do Bitcoin, fonte Coinbase. De qualquer forma, a recompensa base será menor que um Bitcoin já em 2032, em menos de 10 anos. Dados passados mostram aumento de preço devido à diminuição de novos Bitcoins entrando em circulação, e muitos esperam que isso também aconteça com a halving em 2024.